há 1 hora atrás, então essa é a imagem de 1 hora atrás, lá da Ucrânia. A gente vai mostrar aqui os pontos onde estão sendo atacados. Praticamente toda a Ucrânia está sendo atacada aí pela Rússia. Os motivos russos do Vladimir Putin é porque ele se sentiu ameaçado pela OTAN, possivelmente colocar a Ucrânia ou a Ucrânia entrar na OTAN, que é uma organização que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, por 12 países aliados. E esse tipo de cena é uma cena que a gente não gostaria de ver e não merecia ver, né? Principalmente depois de um período prolongado, com pandemia, com distorção na maior parte do mercado econômico já nos últimos 2 anos. Então, a gente tem aí um cenário que se desenha e que se avizinha para talvez uma queda mais duradoura e que demore mais para recuperar, tá? Que com certeza vai ser diferente aí das outras, né? E uma coisa que me preocupa é justamente a quantidade de cidades que já foram atacadas aí pela Rússia. Isso a gente está falando de uma faixa de pouquíssimas horas, né? Praticamente a gente foi dormir com a ameaça da Rússia invadir a Ucrânia. E veja a quantidade de ataques que já teve em bases militares e também bases aéreas aí ucranianas, né? Os russos querendo consumir com todo o poderio militar aí da Ucrânia, numa tentativa aí forçada de passar a mensagem de que a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN. Porque, lógico, para a Rússia ou para o Vladimir Putin, a Ucrânia na OTAN seria uma fronteira final, né? E uma aproximação de um poderio bélico aí ocidental. Então, por isso que eles estão com muito... ele está muito negacionista em fazer qualquer tipo de conversa em relação a permitir que a Ucrânia entrasse na OTAN, fizesse parte da OTAN. Então, isso seria uma ameaça grande para a Rússia, e por isso que ele está tomando essa atitude de invadir, então, a Ucrânia. Uma coisa que me chama muita atenção é essa cidade aqui, ó, Lviv. Não sei se vocês estão ligados nessa cidade aqui, que fica a oeste ucraniano, na fronteira oeste. E detalhe, né? Ele tinha comentado que ele ia atacar só essas duas aqui, região leste da fronteira da Ucrânia com a Rússia, mas ele está atacando esse lado aqui também. Tá? E esse lado aqui, ele é um problema, porque se der qualquer merda ou atingir um míssil na região da Polônia aqui, por exemplo, a Polônia faz parte da OTAN. E se algum país é atacado, tá, que faz parte da OTAN atacado, a OTAN ou os países aliados, eles podem atacar o país agressor, desencadeando aí possivelmente uma terceira guerra mundial. Então, a Ucrânia não fazia parte da OTAN, ela tinha o interesse, né, de fazer parte, e justamente essa aproximação da Ucrânia com a OTAN, com esse grupo de aliados pós-Segunda Guerra Mundial, fez com que a Rússia se sentisse completamente ameaçada. Tá? Então, nós temos aí um cisne negro acontecendo, um evento inesperado por todos nós, pelo menos antes de começar o ano, né, de 2022, com mais o Covidão aí rolando ainda, mais esses problemas, mais tentativa do Federal Reserve fazer um controle aí da inflação, cenário que se desenha para um período prolongado de bear market, tá? E talvez um período de bear market mais longo, muito maior que o de 2018, tá? Infelizmente aconteceu, o que a gente não gostaria que acontecesse. Tá? E o detalhe todo é que o exército da Ucrânia começou a responder aos ataques russos. Então começa aquela história do comportamento psicológico de guerra sem fim, né? Que é o quê? As pessoas, o ser humano como um todo, desde um conflito global até um conflito muito simples, tá? A coisa sempre começa assim.
pelo dia tenta conversar, aí um nega, um fala mais alto que o outro, aí o outro começa a falar mais alto, aí um puxa uma faca, aí o outro puxa uma faca, um puxa uma arma, o outro puxa uma arma, um puxa um tanque, outro puxa um tanque, um puxa uma bomba nuclear, outro puxa uma bomba nuclear, até que todo mundo sai perdendo, certo? Desde conflitos pequenos até conflitos gigantes, é sempre esse comportamento, né? Então, o que a gente pode estar vendo é o estopim, ou o início de uma história irreversível para a humanidade. E é um negócio assim que me preocupa demais, cara, porque isso com certeza afeta muito a economia como um todo, tá? O comportamento do ser humano com as suas economias é completamente diferente. Espero que o Bitcoin não derreta na velocidade que derreteu no Covid, uma vez que hoje é para ser um instrumento justamente de proteção patrimonial. Mas se ele se comportar como aconteceu no Covidão, isso significa que as pessoas ainda confiam mais em comprar dólar do que Bitcoin no momento de correr. Se o Bitcoin conseguir resistir a não cair tanto, né, ou seja, não se desvalorizar tanto, isso seria, na minha opinião, uma demonstração de força do que as pessoas pensam sobre o que é o Bitcoin hoje, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Enfim, para quem trabalha, prepare-se para juntar dinheiro e aproveitar oportunidades que, infelizmente, surgem junto com esses cisnes negros, né, que acontecem, com esses eventos inesperados, para você poder se posicionar. Mas dê valor ao seu trabalho, não desista do seu trabalho para tentar viver de trade e essas porra toda, essas palhaçadas toda aí. Junte o máximo de dinheiro possível para ter o maior número de reserva financeira possível para que quando você tiver a oportunidade, ah, no meio do caos, aproveite essa oportunidade, tá? Muito bem, nós temos então aqui a Ucrânia. A cidade bombardeada que mais me preocupa é a Lviv, que fica do lado da Polônia. Sendo a Polônia, então, um país da OTAN, qualquer tipo de ataque que entrar nesse território aqui, infelizmente vai iniciar uma guerra, desencadear uma guerra violentíssima contra a Rússia, tá? Todos esses países que vocês estão vendo aqui, que são aliados e que fazem parte da OTAN, poderiam entrar em guerra imediata contra a Rússia, né? Eu acho que nem o povo ucraniano merece o que está passando, e muito menos o russo, e muito menos qualquer povo europeu. Isso que está acontecendo é uma demonstração de que o ser humano não evoluiu a nível da gente ter um mundo em paz, tá? Porque sendo a Ucrânia um país independente, ela tem liberdade de fazer parte da OTAN, né? Só que o cara está querendo impor que isso pode ser uma ameaça para o país dele. Mas eu não acredito que a Ucrânia entrando na OTAN seria prejudicial, por exemplo, seria algo ameaçador para a Rússia. Enfim, cada um com seus problemas, né? Então vamos lá. Nós temos então aqui, eu vou deixar o vídeo rolando aí. O vídeo rolando não, né? Cara, movimento, olha só que interessante. Em pouquíssimas horas, né? Pouquíssimas horas, os caras começaram a bater os aeroportos lá na Ucrânia. E agora, com o exército ucraniano respondendo aos ataques russos, eu acho que é pior ainda. Tá? Eu acho que é pior ainda. BTC-USD teve uma pequena comprinha aqui no gráfico de 4 horas, tentativa de barra de reversão depois desse derretimento que aconteceu 1h da manhã, da 1 às 4, da 1 às 5 da manhã, das 5 da manhã, aliás, da 1 às 5 da manhã, nós tivemos uma pequena segurada no preço, mas logicamente dá para ver que isso aqui é uma formação de um topo duplo e não conseguiu defender ainda esse fundo, tá? Precisa defender esse fundo para a gente ter alguma reação mais interessante, que seria aquela acumulação e lateralização, que pode não mais acontecer justamente por causa
desse ataque aí. Vamos ver como o mercado cripto se comporta. Na minha opinião, está se comportando já um pouco melhor do que no tempo do Covidão, porque quando estourou o Covidão, no dia 12 de março de 2020, nós tivemos grande queda. E geralmente fevereiro e março são meses muito ruins para o mercado cripto e o mercado econômico no geral. É um momento onde acontecem muitas decisões. Ainda nem começamos o apertamento quantitativo, por isso que avalio que vai ser muito difícil esse ano, ainda mais com essa guerra aí acontecendo. Estamos numa região importantíssima de suporte, que é o suporte mensal, tá? Fechamento do suporte mensal. Então, se a gente perder aqui, a gente, para alguns, né, daí sim, de fato, o mercado vai entrar em bear market quando perder o suporte mensal. Então, o suporte mensal geralmente é o principal suporte para alguns investidores e a gente está justamente em cima desse suporte, né? Então, se a gente perder esse suporte com força, nós fazemos topo duplo mensal, inicia uma forte tendência de baixa prolongada, podendo levar o preço do Bitcoin até os $14.000, conforme eu tinha já explicado, né? Que $14.000 é um suporte e 20 mil dólares também, outro suporte aí, que a gente pode ver ao longo desse ano serem testados de forma inédita, né? E o mercado até, inclusive, perder a média de 200 temporariamente, tá? Então, nós temos aí grandes desafios como investidores. Oriento as pessoas, né, a focarem no trabalho, a focarem em encontrar formas de gerar renda para que consiga aproveitar, né, infelizmente, no caos, oportunidades de comprar fundo majoritário.